strong. E estamos de volta com o programa Conexão João Santos, aqui pelos estúdios da TV Foco, Valparaíso de Goiás. São 8 horas e 25 minutinhos. Estamos recebendo aqui o presidente do Sindicato de Servidores de Valparaíso, Marcilon. Boa noite, Marcilon. Boa noite, João. Boa noite todo mundo que está aí acompanhando a gente. Boa noite, Derli, meu grande camarada aí, nosso contador. Quero dar um abraço aqui à direção do sindicato e a todos os servidores que estão agora nesse momento acompanhando. Estou aqui vendo os servidores estão entrando, né? Um grande boa noite, um abraço. Vamos construir a luta aí nesse ano 2022. É isso? Não tenho dúvida. Boa noite, professor Derli. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, presidente Marcilon. Estamos aí para contribuir com o debate, né? Que é um debate muito importante, principalmente para os nossos professores. Presidente, vamos falar um pouquinho da luta desse sindicato, hoje com a sede muito bem representada em Valparaíso de Goiás. Foi inaugurado em 2015, é isso mesmo? A inauguração? A inauguração foi em 2015, a 2015, né? E hoje você está presente como sindicato desde presidente do sindicato, perdão, desde 2018. É isso mesmo? É isso mesmo, João. E, Marcelo, vamos falar do avanço do sindicato sobre a sua direção. Em primeiro lugar, para a gente é um prazer. A gente hoje está administrando o sindicato junto com a equipe aí que a gente trouxe dele hoje, mas é uma equipe maravilhosa. Nós temos uma equipe jurídica, nós temos alguns, os nossos companheiros que trabalham lá conosco. Então vamos lá, João. Quando nós assumimos o sindicato, havia aqui uma ideia de que o sindicato ele era de uma categoria apenas. Ele era apenas de professor, por exemplo. Mas você perguntar professor, o professor dizia que o sindicato não estava atendendo mais o professor, né? Então não havia o dinamismo nas lutas, não havia o dinamismo nas lutas. Para você ter ideia, havia naquela época 700 filiados, hoje nós temos 1.500 filiados. Isso porque nós passamos por 2 anos de pandemia, que aí o número de filiados com certeza reduz. Reduz porque você não tem contato físico, você não visita as pessoas, né? Mas em função de que a gente garantiu os 1.500 filiados? Em primeiro lugar, a gente precisou garantir ao servidor que a gente seria um sindicato de todos os trabalhadores, de todos, sem distinção. Nós tivemos uma atuação muito grande com os companheiros da saúde, né? Os companheiros da saúde, eles estão vindo em peso para serem representados por este sindicato, né? Na defesa que estamos fazendo com os trabalhadores da saúde, que antes eles não se viam representados. Isso é um detalhe importante. Os trabalhadores da Secretaria de Administração, os trabalhadores do Administrativo da Educação também. Todos os trabalhadores hoje se veem representados pela entidade sindical. E como foi que nós dinamizamos isso? Em primeiro lugar, nós criamos no sindicato o sindicato itinerante, né? Nós temos o costume de ver o sindicalista apenas esperar na época das lutas, na época das assembleias, na época que vai fazer as lutas, a gente encontra com os trabalhadores. E nós não. Nós definimos 2 vezes por semana, vamos ao local de trabalho, visitamos cada local de trabalho, vamos dialogar com os trabalhadores. Vamos lá, conversar com os trabalhadores, ouvir as demandas que esses trabalhadores têm. Isso a gente chama de um upgrade muito grande, né? Isso dinamizou todas as nossas ações. Por dia, toda vez que nós íamos aos trabalhadores, voltávamos com 10, 15 fichas de filiação. Isso foi um negócio fantástico que fizemos. Um outro momento importante aqueles trabalhadores que não se viam representados, criamos um projeto no sindicato chamado Café com Servidor. Isso foi um projeto fantástico que o sindicato fez. Então, o recurso financeiro do sindicato não é do Marcilon, não é da direção do sindicato, não é do Derli, não é seu, é dos trabalhadores. Então, colocamos esse recurso do sindicato para os trabalhadores. Chamamos, por exemplo, tal dia vai ter o café com os servidores da saúde, café só com os dentistas, café só com os enfermeiros, café só com as merendeiras. Fizemos um cafezinho com eles, uma roda de conversa. E quais são as demandas que vocês tiveram, que vocês têm, que vocês trazem para a gente. E nisso a gente constrói a luta com eles. Isso foi um outro projeto muito interessante. Fizemos outro projeto muito interessante chamado Papo Sindical, né? Papo Sindical, a gente buscava um servidor de determinada categoria,
O Azer é tão profissional, fiz papo sindical com o Derli, fizemos papo sindical com o Derli para tratar de algumas questões mais técnicas, mais, né, mais econômicas, né, e com o servidor para tratar, por exemplo, a merendeira, né, quais são as principais demandas das merendeiras. E nesse papo sindical também nascem projetos e ações de lutas. E isso foi importante. E aí, para terminar de falar o que nós criamos no sindicato desde 2018 e continuamos agora nessa segunda gestão, tivemos a honra da categoria reconhecer na gente e nos dar oportunidade de mais um mandato, quando foi em 2019, no mês de março de 2019, nós tínhamos percebido isso com a capacidade técnica muito grande do nosso jurídico, que foi a questão das merendeiras. As merendeiras elas recebiam apenas 10% de periculosidade. Então, periculosidade não tem tamanho. Não tem tamanho. Não tem tamanho, não é igual a insalubridade que ela é escalonada de acordo com o grau de saúde que você está. E não tem. Se você trabalha em um local perigoso, é 30% para todo mundo. E aí, o plano de carreira cometeu um erro gravíssimo, plano de carreira aprovado e sancionado em 2015, um erro gravíssimo, que ele dizia lá no artigo, até 30%. Esse até, o prefeito pode pagar até 1% se ele quiser. Ele está pagando até 30%. E o prefeito pagava apenas 10%. Mobilizamos as merendeiras, lotamos a Câmara de Vereadores e garantimos para as merendeiras. Isso para mim tem um orgulho muito grande. O dia que eu deixar, daqui 20 anos dali, eu não sou mais presidente do sindicato, não serei mais. Eu vou falar assim, uma das grandes conquistas que fizemos foi os 30% para as merendeiras. Né? Um trabalho penoso, um trabalho difícil delas. E essas questões aconteceram, fizeram com que o servidor confiasse na nossa gestão, viesse, filiasse conosco e está participando das lutas. Isso é muito importante, eu estou ouvindo aqui a sua resenha, grandes avanços, né, professor Derli, que teve na pasta, tá? Só esse reconhecimento das merendeiras já é motivo de grande aplauso, até por parte do governo, por estar pagando até mais do que o que se deve pagar, né? Isso é um reconhecimento também. E referente à pandemia, você poderia falar, ou o próprio professor Derli que te acompanha, como é que o sindicato se comportou nesse período de pandemia? Você quer falar? Pode falar. Continuo? Bom, vamos lá. Tudo isso que nós construímos antes da pandemia, fomos lá, conversamos com o servidor, logo depois dessa assembleia, dessas lutas que fizemos com as merendeiras, veio a pandemia. Né? E a pandemia foi aquela bomba que chegou na cabeça de todo mundo. Não podíamos estar aqui, não podíamos nos encontrar, tudo era live, né? Não sabíamos fazer lives, precisamos aprender, né? E nós aprendemos e nos reinventamos. Aí, professor, o sindicato não pode parar em momento nenhum. Não é a pandemia, nem a pandemia e nem esse governo, e a gente fala e não deixa de falar dos governos genocidas. E você fala aqui no início, um governo que não se preocupou em vacinar as pessoas, né? Nem esse governo e nem a pandemia iriam calar a voz a nossa voz. E o grande impacto, né, que teve em relação aos servidores foi a questão da suspensão, né, dos reajustes. Né? Então isso causou, ainda está causando, perfeito, né, um impacto terrível, né, em relação à remuneração dos servidores, né, que prestam serviço aí para o município, enfim, aí para o Brasil todo. Então isso, né, a gente está há mais de 2 anos, né, sem nenhum reajuste, né, isso a categoria cada vez mais, o gás que aumentou, a gasolina, enfim, teve aí um impacto terrível, né, nas finanças familiares aí dos nossos servidores públicos, né, municipais, principalmente aqui do município de Valparaíso. E falando nesses reajustes que a gente está falando, o governo está acenando, né, esse ano, parece-me que vai dar a retomada, né, das percas. Percas eu acho que vai ser impossível, mas pelo menos de alguma negociação em termos de porcentagens, para tentar repor os salários. Eu queria perguntar para você, Marcilon, como anda a retomada das negociações das datas bases aqui com o município de Valparaíso? Vamos pegar aqui o ponto o gancho que o Derli falou, né? Então nós nos reinventamos, né, para dialogar com o servidor, não precisávamos dialogar com o servidor, mas aí nós tivemos um grande prejuízo, que foi a lei complementar 173, uma malfadada lei complementar
também Bolsonaro, que veio para destruir os trabalhadores. Além dessa, a emenda constitucional 103, a emenda constitucional 103, ela retira a gratificação subvinculada ou vinculada à sua função. Por exemplo, você é jornalista, você tem uma gratificação que é vinculada ao jornalismo, quando se aposenta você perde em função da emenda constitucional 103. E com isso, professor começou a perder 25%. João, é 1/4 do salário ele perde. Né? Porque aí é um outro campo de luta que nós temos. É 1/4, é 25%. Hoje nós temos 8 professoras aposentadas que perderam 25% por conta da emenda constitucional 103. Então foram prejuízos enormes. Né? Só para a gente ter uma noção, né, do impacto percentual em relação à remuneração, né, tendo em vista que aqui no município a gente tem uma database vinculada ao indexador, que é o INPC. Né? Tivemos em 2020 aí volta de 4%, 2021 também nessa faixa, estando em torno aí de 9%, 10%, né, e mais essa database de 2022, que fevereiro, né, o mês de referência, e a gente tem uma expectativa aí de 6%, enfim, somando aí, a gente chega a uma alíquota aí de 15%. Exatamente. Uma perca significativa. Significativo. E aí as tomadas das negociações. Não tem mais LC 173, né? Esperamos aí, nós temos aí aprovado na Assembleia, a partir, não é do nada, a gente não tira a nossa database do nada, né, Deli? O Deli senta com a gente, a contabilidade, e fala, olha, o nosso prejuízo hoje, a gente chega a 15%, prejuízo hoje. É o que nós vamos buscar o prefeito para negociar. É uma database de 15% para os trabalhadores. Já no mês de janeiro, nós temos agora o piso salarial do magistério. Isso aqui é importante falar. Do magistério, 33, então o vídeo meu que está saindo, saiu hoje, saiu agora, há pouco, 33,23% referente ao piso salarial do magistério. É uma briga nossa. Isso é interessante aí os professores do magistério, né, terem isso no radar e também estar apoiando aí o sindicato, né, nessa luta, que a luta é de todos, né, tendo em vista uma portaria interministerial, né, tanto do Ministério da Economia como do Ministério da Educação, que prevê, né, de certa forma, esse reajuste de 33,23% já em janeiro para receber na folha de fevereiro. A secretária já sinalizou, né, esse percentual, né, mas também relata que isso tem impacto também financeiro, sim, mas a contraproposta, né, que a gente coloca, porque a receita líquida também vai aumentar. Porque quem recebe vem o recurso, né, era 3.800, passa para 4.800 por aluno, então essa diferença é a diferença dos 33% que o professor lá do magistério tem direito para receber já em fevereiro. Então essa é uma das grandes lutas, né? E o sindicato também luta que esse percentual também se estique, né? Acho que é a grande luta, né? Que é também uma luta nacional, né? Que a gente vê aí que essa alíquota se estique, se estenda, né, para os profissionais da educação, tendo em vista que também a gente teve uma lei, né, que atualizou o próprio, né, que regulamentou, né, de certa forma, o próprio Fundeb, o novo Fundeb, que ele também estendeu, né, o que são esses profissionais da educação. Então, essa é uma das grandes lutas, né, que todos os professores, o pessoal do magistério aí, estejam com o sindicato, né, acredito que o Marcelão já fez aí um vídeo para orientar, né, para ajudar o debate, né, o sindicato está aberto aí, que já vários ofícios foram encaminhados para a Secretaria de Educação, né, ela já sinalizou essa preocupação, esse planejamento, né, de poder compatibilizar isso com as contas, né, como bem visto, isso dá um impacto, sim, na despesa com o pessoal, né, porque aumenta, mas a grande questão é que esse recurso é uma fonte que vem de fora, é uma fonte que vem principalmente do Estado, né, porque é uma fonte que é do Fundeb, e o Fundeb tem aí, o Fundeb, para quem não ainda é um fundo especial, né, que a gente chama contabilmente do fundo do contábil, que tem uma conta específica lá no Banco do Brasil, que a prefeitura vai lá e contribui, que o Estado vai lá e contribui, e que a União também vai lá e contribui. Então tem uma conta lá específica vinculada que é para a educação, né? Principalmente para os profissionais. E nessa diferença, né, que veio essa portaria, e é uma portaria constitucional legal que obriga, né,
Não é nem pode. Só para ajudar o que o dele falou, Sim. é interessante, porque a gente fala assim, ele fala toda essa parte técnica, né? E eu entro com a parte política do sindicato. Essa constitucional mas precisa de lutar. Se a gente não lutar, a gente não ganha. A gente precisa estar nas ruas se houver necessidade. Em primeiro momento, João, é a negociação. Perfeito. Eu espero muito. Mas aqui a questão do piso salarial não tem negociação. É 33,23% e pronto. É o que está lá na Constituição que foi aprovado. A negociação foi lá no Senado. E isso já foi aprovado. É o prefeito pagar. E eu espero muito que o prefeito pague. Eu espero que a secretária de Educação reconheça e que pague os 33,23% já no final de janeiro. A grande questão aí, né, que a gente deixa claro que tudo bem, vai aumentar a despesa sim, mas também, consequentemente, a receita líquida que está vinculada no limite da despesa com o pessoal também vai aumentar. E isso ajusta, né, esse impacto aí que vai dar aí na despesa com o pessoal. E o mais importante, né, o Derli e o Marcelão, é o canal de negociação. Tá? Sempre tem que estar com a canalização, independente do que a lei está aprovado, tem que se tirar as fontes dos recursos também. Sim. Para que chegue na ponta final. Né? A gente não pode sempre deixar de detalhar. Uma coisa é decisão política, outra coisa é execução. Né? O município, aqui eu não estou fazendo uma defesa clara, nenhuma administração, o que está na lei tem que ser cumprido, né? E honrado, mas tem que ter um espaço financeiro para que se possa pelo menos negociar, ou pelo menos escalonar isso em forma de pagamento. Porque houve 2 anos parados, né, mas muitas economias, tanto estaduais, apesar do grande volume de repasse de dinheiro federal para esses estados, que teve estados até que fez muita receita, recebendo dinheiro extra da pandemia, né, não estão numa situação tão equilibrada como o próprio governo federal. Né? E hoje, se a gente olhar para uma data base, eu estou fazendo uma colocação assim, de visão panorâmica, não é somente os professores, né? Tem diversas outras classes que também estão esperando. Eu vi que recentemente eles quiseram acenar somente para o pessoal da Receita Federal, né, um reajuste, para a Polícia Federal. Isso. Né? É preciso que o governo tenha um balanço muito grande, porque diversas categorias, principalmente a do professor, que é essencial, ninguém discute mais, né, a essência e a grande importância do professor. Né? Todos têm que dar uma contribuição, sim. E tendo em vista, né, nesse cenário de pandemia, né, que o professor teve que trocar o computador, né, o professor teve que mudar o plano de internet, né, o professor teve que comprar uma cadeira melhor, né, o professor tem que planejar a aula, o professor tem que aplicar a aula, o professor tem que corrigir a avaliação, o professor teve que se especializar nas mídias, né, enfim, ele teve que gastar o dinheiro dele para acompanhar isso. E contrapartida, né, a prefeitura não gastou com água, não gastou com energia elétrica, o material de consumo diminuiu, teve uma despesa, uma economia significativa também. Então, eu queria falar contigo, Marcelão, hoje o sindicato com aproximadamente 1.500 sindicalizados, isso gera uma pequena receita. O que o sindicato hoje retribui de volta para os seus sindicalizados? Para além das lutas, né? Para além das lutas. Porque tem as lutas. Exatamente. Em primeiro lugar, o recurso do sindicato, a prioridade dele tem que ser as lutas sempre. Sempre tem que ser as lutas, porque senão ele vira uma associação, né? Ele tem que ser as lutas. Mas, para além das lutas, nós temos outras coisas também. Hoje nós temos, conquistamos isso durante a pandemia, viu, João? Durante a pandemia, um escritório de psicólogas que estão atendendo gratuitamente servidores que são filiados. Esse é o primeiro ponto. Nós já ganhamos isso para os servidores. Hoje tem atendimento ainda virtual, mas logo, logo elas estarão atendendo presencial. Temos um servidor, não sei se você está aqui na live com a gente, que ele me cobrou isso. Eu quero atendimento presencial. Vamos dizer, estamos fazendo uma reforma no sindicato, assim que terminar, haverá atendimento presencial das psicólogas também. Nós temos hoje um clube de vantagens com mais de 10 mil empresas, onde o servidor tem desconto nessas empresas. E nós estamos fechando uma parceria que logo, logo nós vamos divulgar isso para o servidor. A parceria com o clube, nós estamos fechando, está quase pronto isso para que o servidor filiado possa entrar. Então esses são os benefícios que o servidor também ganha ao ser filiado. Ok? Muito importante, viu? Vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho vamos entrar no assunto Fundeb, aqui com o professor Marcelão, como presidente, Marcelão, professor também, e o professor Derli. Daqui a pouquinho estaremos de volta ao programa Conexão João Santos.
E estamos de volta com o programa Conexão João Santos, hoje recebendo o presidente do Sindicato de Servidores do Valparaíso de Goiás, o professor Macilon, e também o professor Derli, que tem uma especialidade de ser contador de mão cheia, Derli. As duas mãos e os pés. Olha que bacana, né? E vamos falar aqui, gente. Só para ajudar, um dos melhores que eu já vi, tá? Olha que bom, né? É. Isso é fantástico, né? Consegue agregar, ser professor e contador? Isso, professor, contador já há muitos anos, professor universitário, né? Também sou contador aí da União, né? Também a gente atende aí a várias áreas, mais de 27 anos, né, de serviço público. Então a gente conhece muito aqui. Chegou dentro na sala de aula, sabe até quem faltou, né? Contador, Não né? precisa nem planejar, não planejava mais não. Planejava mais não, já chega dando aula já. Então, senhores, a lei que foi publicada no dia 25/12 agora, foi sancionada no dia 25/12 pela União, né, que é referente ao Fundeb, regulamentação da emenda constitucional número 108, Fundeb, entre outras questões, é exemplo do que prevê o rateio entre os profissionais da educação das sobras da subvinculação mínima de 70% do fundo da educação básica. Diz o novo inciso do 2º do artigo 26 da Lei de Regulamentação do Fundeb. O inciso 2, os recursos oriundos do Fundeb para atingir o mínimo de 70% dos recursos anuais totais dos fundos destinados ao pagamento de cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados nos reajustes salariais sob a forma de bonificação, abono, aumento do salário e utilização da correção salarial ANR. Alguns gestores têm questionado o rateio do Fundeb por entender que contraria o artigo 8 da LC 173/2020, porém, mesmo antes da sanção da lei 14276, vários tribunais de contas de estados e municípios já haviam manifestado concordância com o rateio, uma vez que a subvinculação do Fundeb é disposição constitucional, norma superior LC 173, e requer cumprimento anual. Agora, com a nova lei, não restam mais empecilhos para efetivar o rateio, mas a negociação está aí aberta, não está, Marcelo? Espero que sim. Né? O que nós queremos é isso, João. Em primeiro lugar, é importante toda essa leitura que você fez, que os tribunais de contas, todos que nós pesquisamos, eles abrem margem e possibilidade para ser pago o rateio Fundeb. O único tribunal de contas que utiliza a LC 173 para não ser pago no ano de 2021 foi o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o único. Mas aí na negociação fala para a secretária, o problema é o que é a LC 173? Pague dia 1º de janeiro. Que a LC 173 vai até 30, já foi, né? Até 31/12. Pague dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro não tem mais LC 173. Então paga, ou seja, agora pode ser pago. Então ano passado eles poderiam ter feito, né, Deli, um projeto de lei, encaminhado o projeto de lei para a Câmara. Ah, mas a Câmara já estava de recesso. Estava. O prefeito pode convocar o que quiser a Câmara. Né, encaminharia o projeto de lei para a Câmara para fazer o pagamento dia 1º de janeiro. Essa era a nossa proposta. Ou dia 2 de janeiro, não interessa. O camarada está viajando no dia 1º, receberia uma graninha, vai lá. Eu acredito que essa parte legal, essa parte já foi esgotada. Né? Que hoje já virou, de certa forma, uma jurisprudência, tendo em vista centenas de municípios e também de muitos estados no Brasil, né, que regulamentaram, né, eu já vou chamar aqui de direito, né, dessa sobra remanescente de recursos aí, né, do Fundeb. Então, assim, acho que essa parte legal já foi vencida, né, não tem mais o que discutir, senão está todo mundo errado. Eu vou fazer uma colocação aqui, se eu estiver errado, o Fundeb hoje tem 2 conselheiros ligados ao sindicato. Sim, isso acontece? 2 titulares e um suplente. E o suplente, né? Já não se poderia prever isto, né? Já estava acontecendo no segundo semestre atrás, essa negociação já não poderia ter sido feita lá atrás, porque a complementação da lei, ela veio acontecer agora em outubro de 2021, quase na marca do pênalti, né? Vamos botar assim, quase ao apagar das luzes, onde os senhores parlamentares podem sentar, e comissões, né? E que mudou um pouquinho as regras, que entrou mais gente agora para poder nesse rateio, não somente os professores. Né? Não faltou, a minha opinião, uma pergunta para vocês, se eu estiver errado, me corrijo, faltou um pouco de planejamento, não?
Vamos lá, eu vou começar a responder, o Deli termina. Porque o Deli ia terminar, eu acho que sei qual é o ponto que ele vai tocar, inclusive. Em primeiro lugar, que a discussão do Fundeb começou a partir do segundo semestre. Ela não começou no primeiro semestre. Até porque no primeiro semestre ninguém sabia se ia sobrar dinheiro. Isso é o primeiro ponto. Né? Ninguém sabia, não havia essa discussão em lugar nenhum no mundo, lugar nenhum no Brasil havia essa discussão do Fundeb. Ela vai começar lá no mês de junho e julho. Foi quando exatamente nós começamos a discutir o Fundeb. Também não dá para a gente ir para as ruas e paralisar, porque a gente não tinha um retorno, não tinha a sobra ainda. A sobra ela vem mesmo no dia 31 de dezembro. Mas quando foi o mês de outubro, novembro, nós percebemos que ia sobrar. Aí foi a nossa análise contábil, onde pegamos o extrato, nós tínhamos já mais de 20 milhões na conta. Aí por uma projeção nossa de 20 milhões a 25 milhões, com certeza estaria sobrando aí um recurso para os trabalhadores. E aí entra a discussão das sobras e entra a discussão de ratear os trabalhadores. Eu queria só complementar aquela primeira fala minha, assim, que é quando eu falo assim, que a gente foi aquela tentativa de negociar a Constituição com a secretária, mas essa negociação, João, ela tem que continuar. E nós estamos aqui. Nós queremos que o prefeito, queremos que a secretária chame a gente amanhã, ou se quiser hoje, não tem problema, a gente sai do estúdio, vai para lá, entendeu? E fala assim, olha, eu vou ratear esses 20 milhões para os trabalhadores, eu vou pegar essa sobra e vou ratear para os trabalhadores em educação. Um detalhe, a nossa defesa é o que Belém Pará fez. Eu vou pegar Belém como exemplo, porque o Novo Gama já sinalizou que vai fazer o rateio, né? Mas eu vou pegar o exemplo de Belém do Pará, da secretária de Educação, tem que falar o nome, né? Sim. Márcia Bittencourt. Ela rateou de maneira igual para todo mundo. Cada trabalhador em educação recebeu lá R$ 9.800. Cada trabalhador em educação. A merendeira recebeu R$ 9.800. Todo mundo que trabalha em educação lá, o agente de educação, o assistente, recebeu R$ 9.800. É a nossa defesa. Estamos abertos para o diálogo. Queremos, e é importante que a secretária nos ouça, queremos, secretária, conversar, queremos dialogar e queremos sair da mesa de negociação com avanço. Hoje, João, pode ser feito via decreto. Não precisa nem mandar projeto para a Câmara. O prefeito pode fazer um decreto lá e falar, eu vou dividir esse dinheiro para os trabalhadores. Isso é uma forma de compensar os trabalhadores que durante 2 anos ficaram no prejuízo dele. É interessante aí a todos os servidores que nos estão acompanhando que o Fundeb segue o orçamento e o orçamento ele é anual, né? Então o Fundeb o ano é dividido lá em 6 bimestres, né? A gente fechou o 6º bimestre agora, dia 31/12, então a gente só vai saber de certeza, né, quando fecha um ano, né? Fechou o 6º bimestre, que vai 31/12. O município tem até final deste mês, tá, para fechar as contas do Fundeb. Então, mas essa... Então é interessante que a gente tenha isso no nosso radar, né? Tendo em vista que as contas se fecharam há 3, 4 dias atrás. Então, a gente tem a expectativa já desde 3, 4 meses atrás, porque a gente vem acompanhando aí o saldo, tá? O saldo financeiro, né? E esse saldo financeiro, né, como o presidente colocou, do 5º bimestre, que o 5º bimestre é até final de outubro, ele está mais de 20 milhões. Tem uma expectativa que se estenda mais esse valor. Então, é por isso, né, da luta, né, que a gente viu. Também acompanhou aí o município, né, do Novo Gama, a gente também assessora lá Novo Gama, também municiamos lá o sindicato aí por meio do Francisco e também do outro presidente lá do outro sindicato que é dos servidores, o Francisco é da educação, né, e o Carlão é dos outros servidores. Lá se tinha, só para você ter uma ideia, 7 milhões a última parcial lá do 5º bimestre, e mesmo assim sobrou lá 2 milhões e 800 lá para ratear. Enfim, o que a gente coloca? A gente observa sim os 73% lá no mês de outubro, que foi um gasto, né? Porém, tá, eu tenho uma sobra de mais de 20 milhões. E outra, acompanhando o limite constitucional da educação, ainda esses municípios que ratearam, também aqui no Valparaíso, ainda não chegaram aos 25%, que é um limite constitucional legal. Estrategicamente, e é isso que a gente
né, que a doutrina, que a legislação e que os técnicos recomendam, porque se eu não cumprir um limite constitucional legal, aí pode correr aí em crime de improbidade. Então, é por isso que a grande maioria dos municípios que estão rateando essa sobra remanescente do Fundeb é porque muitos deles já previu o não cumprimento do limite constitucional legal dos 20%, 25% que é da educação. Então, nesse sentido, olhando lá na minha última linha, né, de receita e despesa do Fundeb, eu tenho lá mais de 20 milhões. Então, basicamente, isso que levou, né, os técnicos, é por isso que, né, a gente se coloca também à disposição, porque a gente sabe que os técnicos da educação, a secretária, enfim, o prefeito, né, podem ter alguma visão, por isso que eu acredito que eles teriam que sim, né, ou, não queremos conversar com o sindicato, enfim, pessoal, converse com o secretário da Educação de Novo Gama, converse com a Cidade Ocidental, converse com o Luciano. Eu posso citar aqui centenas de secretarias de educação, né, que fizeram essa mesma análise, olharam sim todos esses indicativos, esses indicadores, né, e chegaram assim à vontade. Por isso que a gente, né, fala que também tem que ter essa vontade política, né, eu acredito que tem, tá? Porque às vezes até a gente pensa que talvez essa parte técnica está faltando alguma coisa, né? E esse está faltando alguma coisa que a gente se coloca à disposição. Por isso que na primeira palavra, né, que a gente colocou ali, eu acredito que já tem uma jurisprudência disso. Sim, também. E conforme eu estou comunicando aqui agora, vocês professores estão ouvindo a live, eu tive com a professora Rodilene hoje na secretaria, e ela jamais, em hipótese nenhuma, nenhum discurso dela, ela fechou portas. Ela falou que o governo está aberto à negociação, sim. Né? Ela me falou em números, eu não vou relatar aqui, né, que está um pouquinho a mais do que 73%, mas que há a probabilidade de uma negociação. Né? O que ela sempre colocou em defesa é a forma que essas negociações estão se encaminhando. Né? E como você mesmo falou, eu creio que isso não é encaminhamento político, a gente não queira acreditar nisso, não é fato, seja meramente direitos mesmo, adquiridos, que precisam ser pagos, né? Mas ela falou que a secretaria vai se posicionar, ela vai ter que fazer um balanço, uma prestação de contas, né? E que a secretaria está disposta, sim, a uma negociação. Ela não deixou canal nenhum fechado, tá? Eu acredito também, pelas poucas palavras do prefeito, que eu creio que o prefeito, dentro de uma Câmara de Vereadores, né, na qual, dentro de uma Câmara de Vereadores, a qual eu estive presente, fazer uma cobertura de outra reportagem, chamou o senhor, né, Marcelo, inclusive o doutor Danúbio estava no meio, perfeito, o prefeito se comprometeu a fazer uma análise melhor, né, ele sempre demonstra ser um homem que vai cumprir isso daí. Né? Então, a gente pede que a gente tenha o entendimento das partes que vai acabar saindo situações favoráveis a todos. Marcelon, por que se extrapola uma greve? Você fez um parâmetro antes, e aí a gente vai pegar esse... Em primeiro lugar, João, a gente tem que estar aberto ao diálogo. Esse primeiro princípio de qualquer sindicalista que quer resolver e que quer trazer benefício à população, quer trazer benefício aos servidores, é a busca do diálogo. E a gente busca o diálogo. A gente vai lá em protocolo ofício para a secretária de Educação, para o prefeito, e fala, queremos conversar. Né? Protocolo segundo, queremos conversar. Protocolo terceiro, queremos conversar. Chega um determinado momento que a gente não aguenta. Quando a gente não aguenta, a gente vai para os movimentos, a gente vai para a rua, faz barulho, coloca o carro de som, chama atenção para ver se a gente consegue. Então, quando é que acontece a greve? E aí, por exemplo, você falou no início aqui, há 5 minutos, né, antes do intervalo, que a secretária falou a forma de negociação. A nossa forma de negociação é a melhor possível. É sentar à mesa com ela e ela falar, não, finalizou o ano, sobrou dinheiro, o dinheiro é rateado entre os trabalhadores da educação. Essa é a forma de conversar. Essa é a forma que a gente quer, a forma do diálogo. Né? Agora, chegamos na secretária de Educação várias vezes, João, isso precisa ser dito. Foi dito para nós que a secretária não estava. Foi dito que a secretária não estava. E isso extrapola os limites do servidor. E a secretária estava lá. E ela estava lá, na Secretaria de Educação.
né? E os servidores que estavam ali, não sei se foi ela que disse ou não, né? Mas os servidores que estavam ali diziam que ela não estava. Isso extrapola. E é interessante, parece até a pergunta de um servidor aqui, na Câmara de Vereadores, né? Na Câmara de Vereadores. Nós temos apoio da Câmara de Vereadores, é importante dizer, a Câmara de Vereadores hoje, 12 estão com o prefeito. 12 é do prefeito. O prefeito é a base natural, na política acontece isso. Todo mundo que vira presidente, prefeito, governador, vai buscar ter a base de sustentação do seu governo. Isso não é o problema, mas tem 12 ali. Então a gente precisa garantir o apoio do prefeito. A gente precisa garantir a negociação com o prefeito e com a secretária de Educação para que se garanta a nossa divisão dos recursos do Fundeb. E eu acredito, presidente, que os ânimos começam a se exaltar, né? Principalmente aí quando a gente aperta no bolso, né? E olha para o vizinho, está pagando rateio, né? Que é o vizinho Lusiânia. Olha para o vizinho Cidade Ocidental, está pagando rateio. Olha para o vizinho Novo Gama, está pagando rateio. Né? E trazendo todos, né, esses anos aí de crise, né, tanto da pandemia, tanto da financeira, tanto esse desgaste mental, físico aí, né, dos professores. Né? Então, tudo isso, os ânimos começam a se acirrar e você olha para os números. Os outros pagam e que não paga. Isso, e você olha, né, para os relatórios, são relatórios oficiais, aqui ninguém inventa número, né, são relatórios que a própria prefeitura, a própria gestão contábil lá, digitaliza lá esses valores e você olha lá sobrando mais de 20 milhões, né, e a pergunta é por que não querem pagar? E o que ficou bacana, interessante que você falou, e você falou isso um pouco lá atrás, de repente a forma dos técnicos da secretaria ou da prefeitura não estão vendo esses números da forma que talvez o lado de cá, desculpa eu estar me expressando assim, estão vendo, né? Eu creio que esse tempo também possa ser também para se apreciar melhor, né, essa fatia de dinheiro, para que se possa sentar entre eles e ver a melhor forma também de procurar. Fizemos, João, fizemos essa proposta lá. Fizemos a proposta. Olha, vamos marcar a reunião. Eu trago o nosso técnico, que é o Derli, é esse camarada aqui com a gente, eu trago o nosso técnico, e vocês trazem o técnico da prefeitura. Vamos sentar, gente. Ninguém quer aqui colocar faca no pescoço de ninguém quer agredir ninguém. Nós somos todos trabalhadores em educação, somos todos trabalhadores. O que a gente quer é sair daqui com ganhos para a categoria. E eu acredito que ninguém quer fazer coisa errada, né? Ninguém quer fazer coisa irregular. Perfeito. Então, por isso que foi interessante a tua fala, né, que a gente se coloca à disposição, né, porque às vezes, né, o técnico tem uma visão. Tá? E por isso que eu digo que talvez isso chega nos ouvidos, né, da própria secretária, do próprio prefeito, né, com outra visão. Então é por isso que, né, eu acredito que o debate, o diálogo, né, as opiniões, né, porque são opiniões técnicas, né, e como eu disse, já virou jurisprudência, né, não tem por onde nós correr. Porque conforme a gente voltar um pouquinho lá atrás, foi o caso das merendeiras, que você mesmo falou, que poderia designar 1%, designou 30%. Então ele já demonstrou uma sensibilidade. Mas não foi ele não. Não, eu estou te falando, mas demonstrou, lógico, mas já demonstrou uma sensibilidade, pelo menos de se reconhecer e pagar. Né? Perfeito? Já tem uma sensibilidade, já tem um atenuante criado. Então, né? assim, a gente tem muitas agendas, né? Principalmente a gente sabe, né, que essa parte técnica ela é muito complexa, né? E essas agendas, né, Fundeb, reajuste, piso salarial aí, né, dos profissionais, dos professores do magistério, a própria lei aí que garante para não ter mais essa questão, né, de ter que lutar, de ter que brigar, de ter que... A gente precisa, sim, né, de um regulamento, porque a lei, né, a dúvida jurídica que tinha veio com a lei nova aí do Fundeb nos últimos minutos aí dos últimos dias do ano e já acabou com essa dúvida. Só basta o quê? Regulamentar. Muitos, igual Lusiânia e outros municípios aí, regulamentaram por via decreto, para acabar, né, com essa pago, não pago. Se sobrou, a lei fala, regulamenta que tem que pagar. É importante se diga o seguinte, são duas situações importantes, não é sensibilidade. Ele foi obrigado a fazer isso. Tanto que tem uma ação que já poderia ter feito isso, tem uma ação na defesa do retroativo da periculosidade das merendeiras.
Ele reconhecendo, se ele reconhece que estava pagando errado, ele deveria fazer o pagamento então desse retroativo. Se chama a gente negocia, a gente faz a negociação. Tem outro exemplo, a LC 173, ela cortou um monte de coisa, mas a única coisa que ela não cortou, de acordo com o próprio Ministério da Economia, foi a progressão funcional. Ela não cortava a progressão funcional. Precisamos entrar na justiça para provar para ele que a progressão funcional não entrava no corte. Então não é sensibilidade. Ele está atendendo quando o Ministério Público, quando o promotor de justiça chama para conversar e pede explicações. Por que você está pagando? Aí ele resolve pagar. Então isso não é sensibilidade. Sensibilidade é ele sentar e falar assim, olha, antes dos outros municípios pagarem, eu vou fazer o pagamento para vocês. É possível. O Tribunal de Contas já reconheceu que é possível, João. Se o Tribunal de Contas reconheceu que é possível, por que não pagar? É essa a grande questão. A lei está bem clara, né? Ela Isso. está muito bem escrita, muito bem clara. O que aconteceu, o que já foi, já está sancionado. É uma coisa que ainda está ainda em negociação, né? Mas vamos olhar sempre pelo lado do bom senso, a gente torce isso. É uma categoria muito importante. O dinheiro é de fato. Alguma parte dele, se não no contexto geral, mas alguma parte dele tem que ser negociada. Para o rateio é justo, né? Não só para os professores, mas quem dera fosse todos os servidores, né? Porque só não existe a categoria professor, existem outros servidores também com essa deficitária, e o sindicato está aqui demonstrando hoje com suas palavras que é o sindicato de todos os servidores, não só de uma classe, né? Para o negócio não ficar muito surrado. E eu achei bacana a vinda de vocês dois, porque está demonstrando o lado mais humanizado do sindicato. O sindicato está mais humanizado, né? Porque eu sinto hoje o sindicato menos descarregado politicamente, porque muitas pessoas enxergam hoje o sindicato somente com bandeira política, né? Com baderna, e não é assim que a gente está acabando de acompanhar. Eu estive lá na sua sede, foi muito bem recebido, você apresentou novas instalações, de muito bom gosto até, o professor está de parabéns. E o Marcilon vem trabalhando para o engrandecimento do sindicato. Lógico que as reivindicações faz parte dessa luta e tem que fazer, mas eu acredito sempre no bom senso, né? Não trabalho na administração de Pablo Mossoró, não temos nenhum benefício da administração de Pablo Mossoró dentro dessa casa, mas eu acredito sempre no bom senso e na responsabilidade. Creio que no momento que se chama presente a vários vereadores com várias testemunhas, isto vale como palavra. E a secretária hoje foi muito coerente, muito responsável até. O único agravante que ela falou foi a forma da reivindicação. Bem, tem ânimos que se altera, tem pessoas mais equilibradas, tem gente menos desequilibrada. Isso faz parte de um processo humano, né? Eu queria agradecer você, o professor Deli, eu queria que você desse as suas considerações e sua mensagem ao grande corpo docente desse município. Então, só para finalizar a questão do rateio, é interessante que também a gente instaurou aí um processo, né, de análise um pouco mais aprofundada. Não vou chamar de auditoria, mas é uma pré-auditoria, né, que se acaso não houver uma abertura, né, para o diálogo, para a negociação, né, de forma ordeira, né, de forma técnica, né, a gente vai aprofundar, né, uma espécie de uma quase auditoria para uma preliminar, né, no sentido aí da gente poder, né, de fato conferir, né, certamente aí o gasto, né, com a educação. Tá? Agradecer a oportunidade, né, a gente está à disposição, o escritório presta serviço para o sindicato e vários outros sindicatos aí pelo Brasil afora. A gente é da área pública há mais de 27 anos, né, então a gente conhece aquilo que está falando e pode ajudar sim, tá? Pode ajudar, a gente vem ajudando muito aí, né, o sindicato aqui do Valparaíso, né, a gente está à disposição aí, né, do própria gestão aí para conversar tecnicamente, né, para poder a gente ver os caminhos, né, porque todo mundo pode, por que aqui não pode? Então a gente está aí aberto para o diálogo, para a conversa, né, para a gente poder estar contribuindo aí, né, e que todos possam aí, né, no final do mês aí ter aí uma grata benefício, né, digamos assim, né, um pouquinho, né, retirar um pouquinho daquilo, prêmio lá, também, né, prêmio aí, né, que, pessoal, a gente é 99%, professor, né? né? A gente é professor, a gente sabe o quanto foi sofrido, o quanto que a gente gastou, né? O quanto que a gente merece, tá? Chegar aí e ter essa notícia boa que a gente teve lá do Novo Gama, né? O presidente, já fiquei o dia todo lá, né? Mas
Graças a Deus, né, o prefeito sensibilizou, a Secretaria da Educação sensibilizou, né, e vamos ratear uma parte. Tá? Isso não tem preço, porque a gente vem acompanhando, vem municiando, subsidiando tecnicamente, e é isso que a gente quer que aconteça aqui, que amanhã a gente possa vir aqui, né, se for possível, né, que opa, prefeito, secretária chamou para negociar, para a gente conversar, para a gente debater aí, para a gente ver os caminhos legais para poder fazer aí o rateio. Obrigado. Obrigado a você. Muito bem, João. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite, né, que a gente teve e dizer para você o seguinte: o sindicato, em toda a sua história, ele sempre foi humanizado. O sindicato sempre foi humanizado. Por quê? Porque o sindicato tem lado. O sindicato tem lado. E o lado do sindicato é o lado da classe trabalhadora. Sempre vai ser. Toda vez que os governos atacarem os trabalhadores, o sindicato vai se posicionar do lado dos trabalhadores. Isso é uma defesa clara nossa, né? E a gente quer aqui agradecer a você, agradecer aos nossos grandes companheiros aguerridos que eu estou acompanhando aqui, chegando a quase, de acordo com a minha visão aqui, quase 100 pessoas nessa live, né? Agradecer servidores aguerridos que nós temos e dizer que nós vamos lutar até o final na defesa do rateio, que é a luta emergencial, lutar até o final na defesa do piso salarial dos trabalhadores em educação, lutar até o final na defesa da nossa database, do auxílio alimentação para o servidor, do vale auxílio alimentação. Não sei se a comunidade que está assistindo sabe disso. O trabalhador passa 8 horas fora de casa e não tem alimento. Ele tem que tirar do bolso para comer ou levar marmitinha. Isso é absurdo. É uma defesa antiga nossa, desde 97, quando o sindicato foi fundado pelo professor Silvano, inclusive, né? A gente luta pelo auxílio alimentação, né? O vale transporte integral, o camarada precisa de 2 ônibus para chegar no local de trabalho, o prefeito só paga 1, a prefeitura só paga 1 vale transporte. Por isso que aí as críticas, onde é que está sendo, que sensibilidade é essa do prefeito, né? Ele poderia, e nós já negociamos isso, João, nós já falamos para o prefeito diz assim, o prefeito disse, é importante, vamos pagar, só que a gente precisa então analisar onde os trabalhadores moram. Analisaram e continuam não pagando, né? Então é a grande questão. A gente está aqui dispostos ao diálogo. Nós estamos, a direção do sindicato está disposta ao diálogo. Primeiro caminho, espero que a gente possa resolver tudo no diálogo. Tudo no diálogo. É isso que todo sindicalista pensa, né? E aí no segundo momento é a mobilização, é a greve, se houver necessidade, e outros mecanismos que a gente achar interessante, que a gente achar importante para a garantia dos nossos direitos. Viu? Obrigado aí todo mundo. Obrigado a você. E a TV Foco é assim, eu vou fazer um pequeno editorial. A TV Foco é livre. Constitucionalmente, somos livres para divulgar notícias, fatos verídicos. A presença desses 2 cidadãos foram para prestar mais esclarecimentos, somente mais esclarecimentos, não para poder criar bandeiras e defesas políticas, defendendo um ou outro. Aqui é o direito que está acima de tudo. E o canal Foco, um canal tão jovem, um canal que transmite transparência, notícias verdadeiras, fatos que viram notícias. Não somos um canal vendido, não somos favorecidos, não temos beldades nenhuma. Temos um compromisso com você, que está nos assistindo pela nossa grandíssima audiência. Um canal que já está com mais de 100 mil pessoas. Isto é audiência, isto é prestígio, isto é credibilidade. Uma boa noite, muito obrigado aos senhores. Vote sempre. Aqui é democrático, sem nenhuma discriminação, tanto etnias, opções religiosas. Aqui é a Foco TV. Strong.